Muita gente que começa a provar vinho prefere o vinho doce. Eu tô falando de vinho mesmo, eu não tô falando de vinho que não é vinho, eu tô falando do vinho vivo, mas isso eu explico depois da vinheta. O vinho doce, na verdade, ele tem um residual de açúcar maior. O que acontece é que esse residual pode sim te dar uma dor de cabeça depois. Existem algumas técnicas que deixam esse vinho doce naturalmente e existem outras técnicas que se adiciona açúcar, a chaptalização. Em alguns países como Itália, Portugal, isso é proibido. Aqui no Brasil, infelizmente, isso é permitido. Esse processo chama chaptalização. Ele altera muito o vinho e, na verdade, nós estamos defendendo um vinho vivo, um vinho que é muito próximo da vinha, E esse processo acaba deixando ele um pouco distante e deixa ele como uma solução e não como, de fato, alguma coisa natural. Enfim, o que eu quero mostrar são 5 dicas para você escolher, de fato, um bom vinho doce, um vinho de verdade, porém com notas mais adocicadas. Bom, se o seu paladar prefere vinhos doces, eu vou te dar algumas castas que elas têm uma tendência a ser mais adocicada. Então, o paladar tem notas mais adocicadas. A gente está falando da Gewürztraminer, a casta branca. Nós estamos falando também o Riesling. O Riesling, eles têm o hábito também de se fazer um vinho mais adocicado, que eles cortam fermentação e sobra mais açúcar dentro. E eu vou dar uma dica depois de como você pega isso pelo rótulo. Merlot, por exemplo, é uma casta que ela vai ter notas mais adocicadas, Carmenere também, ou seja, você tem desde castas brancas até castas tintas que tem umas notas mais adocicadas, que tem notas de canela, por exemplo, você sente muito mais doce do que outras especiarias. E existem castas que puxam para essas notas. Como eu estava falando, tem como a gente pegar pelo contrarótulo algumas dicas. Se você de fato prefere um vinho doce e você está diante de um Riesling, por exemplo, é uma casta que você sabe que ela é carregada de açúcar. E se no contrarótulo tem uma graduação alcoólica baixa, você naturalmente sabe que sobrou açúcar naquele vinho. Então, por exemplo, geralmente um vinho ele vai ter de 11 a 13% de graduação alcoólica. E se no contrarótulo consta 6, 7, 9, você sabe que sobrou açúcar naquele vinho e aquele vinho está mais adocicado naturalmente. Uma outra forma de se ter um vinho doce sem chaptalização e com processos naturais que são muito bons é o vinho de colheita tardia, isso fica escrito aqui no rótulo. Eles esperam a uva ela ficar muito madura e ela fica carregada de açúcar e fazem a sua vinificação tardiamente. Então aquele vinho também é mais doce e para quem prefere esse tipo de paladar, tá tudo certo. Uma outra forma de você provar vinho doce são os chamados vinhos do Porto, que eles são doces, naturalmente doces, porque é cortada a fermentação adicionando a aguardente vínica. No caso aqui, nós estamos falando de 2 vinhos vintage, um de 1947 e um de 1995. Eles têm uma durabilidade incrível, incrível. E tem um alto teor alcoólico e com bastante açúcar. Agora tem um outro vinho doce que também a gente não pode deixar de falar, que é o Tokai, produzido lá na Hungria. É um estilo de vinificação diferente que produz um vinho doce, estilo o Porto, mas é com muita mineralidade e com muita complexidade também. Gostou desse tema? Vou te dar uma última dica, faça um teste, ela tem que ser vivenciada mesmo. Um vinho doce com um blue cheese, um queijo salgadinho com fungos e um vinho doce. É uma explosão de sabores incrível. Gostou desse vídeo? Deixa a sua curtida, comenta aqui embaixo. Se você tem algum outro tema que de repente possa virar algum vídeo, comenta também. Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para não perder nada. Segue a Prova Wine Store no Instagram e no TikTok. Cheers, até o próximo vídeo.